Fala rapaziada do canal Verde A Cor da Inveja, eu sou o Gabriel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do The Placa, tá? Créditos daí ao The Placa, sobre o Palmeiras versus o G6. Sabemos que o Palmeiras contra o G6 venceu apenas contra o Red Bull Bragantino, não ganhou do Flamengo, não ganhou do Cruzeiro, não ganhou do Fluminense. Então acaba que o retrospecto do Palmeiras contra o G6 não é um retrospecto positivo, então eu acho que é um motivo bem plausível pra gente ter essa discussão e assistir aí o canal de Placa, tá bom, gente? Vambora, pra cima deles. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa o like aí pra apoiar o canal. A gente conseguiu bater a meta de 1000 inscritos, a gente vai trazer um vídeo especial aí pra vocês, tá bom? Pera aí que não tá saindo o áudio, né? Agora vai tacar a marcha aí. Vocês não E estão ouvindo aí assim, já? quando a gente Vamos aqui fala de no um jogo retorno. valendo liderança, quando a gente fala de um confronto direto, a gente está falando de duas equipes muito equilibradas. E em tempos de Champions League, com o PSG saindo da fila depois de abandonar as estrelas e priorizar o coletivo, curiosamente o Cruzeiro hoje briga pelo título depois de abandonar, entre aspas, o lugar cativo de algumas estrelas que tinham ali. Cara, 2 gols em 4 minutos, para você buscar um negócio desse contra uma equipe bem organizada, bem treinada e num momento psicológico lá em cima, Mas a gente o tá que? Nos falando primeiros 4 minutos, nos primeiros 4 minutos, né? Não foi nem então, 4 cara, o minutos mental, e é aquela história, você viu o Palmeiras no primeiro tempo, quando o mental de um time desaba, ele procura a opção mais fácil possível. Joga no craque do time e deixa ele resolver. O Palmeiras só jogou a bola no Estevão o primeiro tempo inteiro. Tinha Veiga em campo, tinha Maurício em campo, tinha Piquerez em campo. Tô falando de jogadores para construir jogo. Os caras não apareceram, não tocaram na bola. Porque era a bola no Richard Rios, Rios joga pro Estevão e Estevão, vai que vai, resolve. Rios aparece do lado, tanto que o Everton, na entrevista de saída de campo, fala: a gente precisa colocar a cabeça no lugar. Porque o time não está fazendo aquilo que foi trabalhado, treinado, praticado. Mas, como eu disse, confronto direto contra uma equipe organizada, animada, empolgada, com 2 gols na conta, você buscar um negócio desse... E uma equipe encaixada, né? Assim, o Flaco Lopes encaixotado na dupla de zaga do Cruzeiro, o Kaique ganhando os duelos contra o Estevão, me lembrou um pouco do que fez o Alexandro no domingo passado contra o Estevão. Então, o adversário... É que agora o Estevão tá indo embora, né? Mas os adversários do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, que conseguiram neutralizar o Estevão, se saíram muito bem, né? Justamente Flamengo e Cruzeiro é o ponto de desequilíbrio que gera essa tensão. Não só o Kaique, mas o Lucas Silva também na sobra fazendo um papel muito importante para neutralizar. E você vê que é um time que se estruturou, que se organizou, um time que encaixou em campo, que se defende muito bem, né? Que ontem conseguiu explorar até bola parada, que era um negócio que não vinha funcionando tanto nessa era Leonardo Jardim, e que deixa um recado. Acho que isso é o mais importante de ver o Cruzeiro hoje na vice-liderança brigando pelo título, porque a gente pode colocar hoje o Cruzeiro como candidato, tá? Pelo futebol que está jogando. Não é? A vitória de ontem não é um item isolado no que o Cruzeiro está fazendo nesse Campeonato Brasileiro. O recado principal que fica aí é o recado que a diretoria passa para o seu elenco e que deveria ser disseminado futebol brasileiro adentro. Galera, o negócio é o seguinte: se a galera aqui, se vocês não jogarem, o treinador não vai sair. Saem vocês, mas o cara fica. O trabalho é com ele. Quem quiser jogar, beleza. Quem não tiver afim, vai perder espaço, vai virar banco ou vai embora do clube. Então, esse respaldo ao Leonardo Jardim por parte da diretoria, a gente também precisa destacar. É uma diretoria que já foi criticada muito pelas megalomanias do Pedrinho, pelos processos acelerados, né, ou por não respeitar devidos processos, mas nesse caso específico, da segurança ao trabalho, da carta branca ao trabalho do Leonardo Jardim, essa diretoria, a gestão do Pedrinho merece aplausos, porque isso colocou o Cruzeiro na condição onde está hoje. E a gente fala em 2 confrontos diretos com vitórias. Flamengo e Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa arte, inclusive, dos confrontos do Palmeiras, tanto em 2023 como em 2024, e desse ano já com times do G6. Daqui a pouco a gente mostra que é impressionante. E digo mais, o Leonardo Jardim, eu vou até falar um pouco do time, das características, ele tem um papel não só no desempenho em campo, mas na mudança de mentalidade do dono do clube.
as entrevistas do Pedrinho hoje, elas vão para um lado totalmente diferente, falando em processo, falando em estruturar o clube, em montar um elenco melhor, que ele viu que ele estava montando o nome e não estava montando elenco. Então, assim, o Portuga, ele só não fez o time jogar, mas ele fez o dono do clube olhar para o futebol de uma outra maneira. E o Matos está deixando o clube. E, inclusive, saindo porque eu acho que já sentiu que já não é muito também ali. Então, assim, e hoje o Cruzeiro é um time extremamente competitivo. É um time que defende com um bloco muito compacto, que alterna, o time muda a faixa de campo. E, assim, quando tem a bola é extremamente vertical. É um time, quando tem a bola, ele busca o ataque rápido, não é um time de circular muito a bola. Ele circula até achar brecha e acelera muito bem. O Leonardo do Jardim tem conseguido encaixar o Gabriel no sistema também, e o Gabriel entendendo as funções dele, participando bem. Assim, para mim, até aqui, é o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. Tem o Felipe Luiz, que é líder, tem o Abel também, que tá brigando ali, mas assim, em termos de cara de time, em ajeitar, em dar uma resposta tão rápida, para mim, até aqui, é o melhor treinador do campeonato. Teve variação, né? É um time que, por exemplo, primeira coisa que eu acho interessantíssima foi ele adaptar o Christian como um ponta pelo lado direito, que não era do Christian. Praticamente um Atlético volante, Paranaense. Ele era um volante de chegada, de construção, mas era um volante. E ele consegue fazer com que, e eu acho isso... BetMGM chegou ao Brasil porque aqui a diversão é pra valer. O trabalho do treinador. É potencializar o jogador. Ele consegue fazer com que o Christian jogue aberto pela direita, com capacidade de gerar jogo, e, sem bola, ser mais um cara com muita capacidade de competir e roubar a bola, e desarmar rápido para conseguir acelerar jogadas. Além disso, ele faz com que o Caio Jorge tenha duas companhias de características diferentes, porque a gente está falando do Matheus Pereira, que é um meia clássico, é um 10. E a gente está falando do Gabigol, que passa a ser um segundo atacante quando ocupa a vaga do Matheus Pereira, consegue jogar por dentro, mas muitas vezes se junta como dupla de ataque, e aí ele faz o Lucas Silva chegar por dentro. E aí ele faz o Romero ficar ali na base e faz o time ter capacidade de ocupar mais espaços ainda no campo de ataque. Potencializou pelo lado esquerdo também o Wanderson, que por mais que tenha um gol na temporada, é um cara que tem se entregado demais coletivamente e ontem quase colocou algumas bolas na rede. Então, ele conseguiu potencializar esse cara que na temporada passada, vamos ser sinceros, o Internacional estava tentando fazer com que ele fosse para qualquer lugar, mas não ficasse lá. E ele está rendendo. O Marquinhos vai ser comprado e é um jogador que sempre mostrou qualidade. Então, você começa a ter, Vitor, diferentes ferramentas em campo. Variação tática, variação de sistema, você não fica previsível. Cara, e isso gera uma enorme dificuldade para a equipe adversária te estudar e passa a perder mais tempo tentando te travar, tentando te anular, do que conseguindo jogar. Só que tem jogos que a equipe adversária não tem nem tempo de pensar. Foi o que aconteceu ontem. Vamos botar na tela então a arte, produção, pegando aí o histórico do Palmeiras contra times do G6. Seguinte, na temporada 2023, o Palmeiras fez 9 dos 30 pontos possíveis, tá? Contra o Grêmio foram 3 pontos. Aí do lado dos resultados, né? 4-1, 1-0. E foi campeão. Explicar. E foi campeão mesmo assim, né? Mas é impressionante, né? Contra o Atlético Mineiro, 1 ponto só. Empata fora, perde em casa. Contra o Flamengo, 1 ponto também. Empata em casa, perde um 3-0, que foi um vareio do Flamengo para cima do Palmeiras. Contra o Botafogo, 3 pontos, né? Tem 1-0 aqui, gol do Tiquinho. Isso. E aí lá o 4-3, o jogo da virada. Jogo do Hendrick. 1 ponto contra o Bragantino. 1-1 em casa e 2-1 fora. E aí na temporada 2024 fez 8 dos 30 pontos possíveis, E né? perdeu o título pro Botafogo. E perde o título do Botafogo, não à toa, 2 vitórias do Botafogo sobre o Palmeiras. E o jogo é absolutamente decisivo. O jogo que vira a tabela é o 3-1 dentro do Allianz do Parque. O Allianz Parque, Palmeiras faltando chegou 3 líder jogos. e o Botafogo ultrapassou. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, 2 pontos. Contra o Fortaleza, 1 pontinho. Contra o Internacional, 1 ponto. Contra o São Paulo, 4 pontos conquistados. Agora vamos lá, Vitor. Esse jogo, Jorge, se o Palmeiras empata, não precisava ter ganhado, empata, ele manteria a liderança faltando 2 jogos pro título. Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. Então, assim, o Palmeiras, se repete o aproveitamento ruim de 9 dos 30 pontos, muito provavelmente teria sido tricampeão brasileiro. Bicampeão com aproveitamento
de 9 dos 30 pontos contra o G6 nos últimos 2 jogos. Passa a ser, de repente, uma nova conta, né? O pessoal faz conta para não cair de 45. Então, numa dessa, a conta agora contra adversários do G6, ó, fez 9 pontos contra os times aí, dá para ser campeão ainda. Uma brincadeira, Paty, cara, é engraçado que quando o Renato fala, pô, não sei explicar o que acontece quando o Flamengo joga Libertadores e joga Campeonato Brasileiro. O que dá pra explicar quando o Palmeiras enfrenta times do G6? Porque, cara, é impressionante da internet, e aí pra mim é torcedor lunático, né? Tá vendo? Passa pano pra esse Abel Ferreira aí, não consegue jogar, não faz o time jogar quando pega adversário difícil, que tá no G6, coisa e tal. Enfim, tem alguma explicação? Tem que colocar na conta do Abel? A mobilização é diferente? Cara, assim, eu confesso que eu tento buscar algum tipo de explicação, não acho não, É cara. difícil, cara. O que esse gráfico, que esse quadro mostra pra gente é como esses confrontos diretos são importantes. Isso aí é, assim, perder para Flamengo e Cruzeiro, cair para o 4º lugar e ver Flamengo e Cruzeiro ocuparem primeira e segunda posição, respectivamente, num campeonato decidido no detalhe, o campeonato tão igual. O campeonato do ano passado foi para a última rodada. O campeonato foi para a última rodada, com o Palmeiras ainda tendo chance de ser campeão, uma chance pequena, né? Porque o Botafogo pegou o São Paulo totalmente desmobilizado e sem muita vontade de ajudar o Palmeiras. E era o São Paulo. Né? Era o São Paulo. Mas o que fica é um alerta para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras entrou totalmente mobilizado para pegar o Flamengo e o Cruzeiro. Não viu o Palmeiras entrando, né, com a cabeça fora do jogo. Acho que ontem o Palmeiras teve uma dificuldade para jogar diante do encaixe da marcação do Cruzeiro, principalmente da marcação individual em cima do Estevão. Mas não vejo que é problema de mobilização. Não acho que é por aí. Ontem eu acho que foi sono. Ontem o Palmeiras entrou nos primeiros 4 minutos dormindo. O Palmeiras claramente entrou tentando entender quando viu o que estava acontecendo. Mas aí qual seria a causa disso? É cabeça no Mundial? Desconcentrou, não sei. Porque difícil, não faz sentido, mas pra né? mim foi isso. Não faz o Palmeiras sentido. entrou absolutamente desconcentrado. Porque quando você olha para os gols, o primeiro gol, ele sai do Wanderson, pegando a bola pela esquerda, ele corta para dentro sem grandes dificuldades, Tranquilo, né? finaliza uma pancada forte, e o time do Palmeiras claramente está assim, quem que tinha que pegar? Escanteio, quem que tinha que pegar? Quem que tinha que pegar? Batida de escanteio. Você tem 2. Duas disputas. Perde as 2. Perde no primeiro pau e perde no segundo pau. Aí vai para minuto seguinte. Você tem mais uma jogada de bola aérea, que nem é na verdade aérea, ela é uma bola cruzada, ela é rasteira. E mais uma vez, você perde a disputa. Só que aí tem a questão fortuita de que o chute bate no Jonathan Jesus e se oferece ali para o Caio Jorge na direção. Aí essa segunda parte é fortuita. Mas você tem 4 minutos, 3 disputas perdidas. E se você vai acompanhando, eu acho que aí é a falta total de foco. Mas quando você vai acompanhando o restante do primeiro tempo, há outras 4 bolas na área que o Cruzeiro ganha. De 5 seguintes. O Palmeiras ganha uma de 5 bolas aéreas. Então isso me pareceu uma falta absoluta de desconcentração. Mas eu acho que destoa muito do padrão do Palmeiras dentro desse Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras perde o jogo pro Flamengo não por desconcentração, ele perde por detalhe. Por isso que eu porque acho- não aproveitou a chance de sair na frente num jogo É tão um jogo igual. que podia ir pra né? todos os dois lados. Isso aí. Eu acho que Um pênalti analisar isso questionável. daí... Um pênalti Eu discutível pra caramba. Eu acho até meio leviano pegar essa tela e falar, o Palmeiras não vai bem contra... Eu acho que o mais certo é que não. Isso aí é um fato. Isso Não, tá- é um fato, mas você tem que olhar o contexto de jogo Mas, pro jogo. Então, aí é um ponto Aí eu não vou interessante. lembrar. Por várias vezes, tem jogos aí que o Palmeiras poderia falar, pô, o empate contra o Inter em Porto Alegre é bom. Exatamente. Vamos jogar por isso. É isso. Você pode pegar contra o Flamengo, E vou beleza, falar tá pra bom. você. E aqui? O 4x3 contra o Botafogo. Foi péssimo. O campeonato é de G6? Foi péssimo. O 4x3 contra o Botafogo foi campeão do ano. Mas é justamente por isso. É o jogo que vira a chave. É justamente por isso que o Palmeiras É não isso. tem. O Palmeiras olha pro macro. Ele fala, eu preciso atingir uma certa pontuação. Sim, Contra isso, quem? acabou. De Só verdade. que peca no G6. Eu concordo. Pode ser, pode ter um E, entendimento que querendo o ou contra o não, Fortaleza, a que pra exigência- você tem que pontuar, o 2x2 tá bom. A exigência maior é quando esses times são os times mais fortes do campeonato. O Palmeiras ter perdido pro atual Cruzeiro no Mineirão ontem, normal. Mas isso faz muita diferença. Assim Você como o Palmeiras ter ganho o jogo também pro Cruzeiro, pode acontecer também. Se você pega o Botafogo ano passado, ele é campeão ganhando do Palmeiras.
Ganhando do Flamengo, Total. ganhando do Fortaleza, Então, mas ganhando do Inter dentro do Mas Beira-Rio às na vezes penúltima empata com o rodada. Cuiabá em casa. Então, mas aí que tá. Pois é. Os pontos perdidos É dos isso. outros times quando o Palmeiras foi campeão e vice, eles se distribuíram na tabela. É. O Palmeiras perdeu pontos contra o G6 e no restante, meu irmão, É isso, Não o tropeçar. Palmeiras vai no Alfredo Jacone, onde todo mundo deixa ponto, vai lá e ganha do Juventude. 3x1, 2x1, né? Vai com o Atlético Goianiense, que é chato jogar lá, vai lá e ganha. Num campeonato de regularidade, É isso aí é isso, fundamental. é isso. Mas Mas também melhorar a sua pontuação Sim. contra os adversários diretos também é, que pra crucial. mim, pô. olhando pra esse ano, que é o que eu lembro, eu não acho que o Palmeiras, de nenhum dos confrontos desse nível, o Palmeiras tipo, foi amplamente dominado, não jogou nada. É o que eu sempre falo, é a maneira como você perde. É a maneira como o Corinthians não perdeu ontem. Mas você olha aquilo ali e fala, pelo O amor de 3x1 Deus. do ano passado pro Botafogo, na antepenúltima rodada, até o gol do Gregory, o Palmeiras era dominante no jogo. Exatamente. O Palmeiras estava encurralando o Botafogo. É isso. O Botafogo Que foi mais? lá, Vamos pum, lembrar abriu o mais placar. aqui. O São Paulo, historicamente, contra o Abel, é o time que mais enche É o a saco maior do pedra no Palmeiras. sapato junto com o Flamengo. Entendeu? São duas pedras no sapato Aquele também. Fortaleza ali é totalmente atípico. O que mais? Assim, o ano O passado... jogo aqui no Allianz também contra o Inter é pau a pau também. E dá Sim. 1x0 o Inter. O ano passado... Não foi esse essa- foi no Arena Barueri, não foi esse jogo? Foi. jogo? Foi Foi aquela na Arena sequência Barueri. contra Atlético Paranaense e Inter, os dois jogos na Então Arena não Barueri, o adianta Palmeiras eu não falar de ganhou. coisa que eu não lembro. Pesou legal, Não vai pesou dar legal certo, a Arena eu vou falar Barueri de no ano alguma coisa. passado também, nesse sentido, coisa que está invertendo nesse ano. Mas assim, a discussão ela pega muito na torcida do Palmeiras, eu que cubro o Palmeiras no dia a dia sei disso, em 2024, porque em 2023 não pega, só que 2024 pega muito, não pelo Campeonato Brasileiro só, pega porque o Palmeiras, ele naufraga, digamos assim, ele não dá a resposta que se espera nos jogos grandes ao longo de todo o ano, independente do campeonato. Então, O quando ano você passado? vai para Copa do que Brasil, Foi um ano que quando você vai para a Copa do Brasil, Abaixo. o Palmeiras foi lá e pegou o Flamengo. E o 2x0 que o Palmeiras toma Foi no barato. Maracanã, o Palmeiras sai agradecendo a Deus que não foi goleado. É eliminado, vence só por 1x0 no Allianz Parque e não dá a resposta. Joga bem, mas é eliminado por conta do que aconteceu. Contra o Botafogo, o Palmeiras vai para a Libertadores no primeiro jogo, vai mal. No primeiro jogo, acha um gol para tentar mudar a história lá e já toma o segundo na sequência, o mental não aguenta, era para ter perdido demais. Chega no Allianz Parque, não muda a história. E aí, então, tem esses dois grandes jogos que tiram o Palmeiras muito cedo das competições pelo azar mesmo de pegar adversários que seriam campeões no fim da temporada. E aí vem, para fechar a história, justamente o confronto em que o Palmeiras só dependia de si para empatar. E aí é o que mais pega para o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras recebia o Botafogo e precisava apenas do empate para ser campeão brasileiro, porque a sequência fatalmente seria de um time que, cara, vai ser muito difícil pelas contas o Botafogo buscar. E o Palmeiras toma um 3x1 em casa. Não só perdeu, como viu o Botafogo abrir 3x0. Exato. E aí fez um golzinho no E final. aí, cara, é por isso. Aí vem a discussão. Os jogos grandes. E aí você coloca o G6 como jogos grandes das últimas temporadas. São um grande problema para o Palmeiras, porque foram os jogos grandes que tiraram a possibilidade do Palmeiras seguir lutando por títulos no mata-mata. E foi um jogo grande, depois de um campeonato inteiro, que acabou tirando. E foi um o jogo Palmeiras grande que tirou o Palmeiras do Campeonato o título, a possibilidade do tetracampeonato paulista esse ano. O Palmeiras foi mal na final, principalmente em Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Deixa seu like aí. Tamo junto. Até a próxima, mano. Um abraço, meus queridos.